Pessoal, bom dia, Pai Senhor. Manhã abençoada para vocês, para todos os irmãos que estão se conectando aqui ao vivo nessa transmissão, nessa mensagem. Hoje, dia 19 de dezembro de 2024, nessa manhã de quinta-feira, que Deus venha falar uma vez mais aos nossos corações, por intermédio da palavra dele. Eu peço que vocês curtam o vídeo, se inscrevam por aqui no canal. Como está sendo de costume essa semana, eu acho que não notificou, né? Bom dia, paz. Nossa conversa, pessoal, nessa manhã de quinta. Antes eu peço que vocês curtam o vídeo, né? Não sei se eu já falei, se inscreva, compartilhe, comente. Quem quiser participar dos projetos, é só clicar no botão Seja Membro, daí os irmãos terão acesso a todo o conteúdo exclusivo para os membros aqui do canal. A nossa leitura, a nossa meditação nessa manhã de quinta vai estar lá no livro do profeta Isaías, capítulo 4, versículo de número 6, diz assim: E haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia, e um refúgio e esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Mas o tabernáculo, ele simbolizava isso, o descanso. Isaías, quando fala que haveria um tabernáculo, ele profeticamente ele estava falando da igreja fiel, né? Da igreja, o povo de Deus dos últimos dias. Quando Deus fala com Moisés, ele estabelece um meio de comunicação entre ele, Deus e o homem, que foi o tabernáculo. Isso a gente vê lá em Êxodo capítulo 25, a partir do versículo 8, o Senhor fala assim: me farão um santuário e eu habitarei no meio deles. Hoje, o nosso tabernáculo é a casa do Senhor, é a igreja, onde Deus se revela ao homem, onde Deus fala aos nossos corações. Não que é exclusivamente esse lugar que Deus vai falar, não, mas é ali onde nós encontramos o nosso descanso. Lugar de descanso onde o homem encontra descanso e descanso diário. E é a presença de Deus. É o lugar onde nós nos preparamos ali para as batalhas, para o dia que vem, né, o dia seguinte. Então esse descanso nós encontramos em Deus. E é interessante porque o descanso da lei, da velha aliança, tinha ali toda a liturgia, toda a questão cerimonial do sábado, que era o descanso físico. Mas o descanso da graça, da nova aliança, é o descanso da alma. Hoje nós podemos desfrutar desse descanso da graça. O profeta Isaías fala que haverá uma sombra no tabernáculo. A sombra fala da sombra do Onipotente. Onde nós podemos descansar é a ausência do sol. A sombra, ela cria esse vácuo do sol, né? Essa proteção contra o sol. O calor do dia fala das provas que passamos, as lutas, as dificuldades. Então, Isaías, quando ele fala disso, ele fala de um refúgio, ele fala de um esconderijo contra a tempestade e a chuva. O refúgio e o esconderijo está na presença do Senhor. A tempestade, no latim tem uma palavra, né? A palavra tempestade, ela tem um significado mais de tormenta ou de agitação. Então a tempestade, ela é marcada por fortes ventos, ela é marcada por trovoadas, ela é marcada por instabilidade. E é isso que passamos. Quantas vezes passamos por isso em nossas vidas? Ouvimos dificuldades, notícias que esmorecem nossos corações, né? A tempestade, a chuva. A chuva é uma série de, é um cenário, uma situação também de dificuldade, de adversidade, de limitação que se levanta. Mas enfim, o texto é muito claro. Nós encontramos no Senhor o descanso, a segurança e a proteção. E o ano que virá, irmãos, e aqui é o ponto que eu queria falar com vocês nessa manhã de quinta. Descansa o teu coração no Senhor, porque Ele tem cuidado de nós, né? Lançai sobre Ele todas as vossas ansiedades, Ele tem cuidado de vós, é o que diz a Bíblia. Não fica planejando algo ou pensando, na verdade, sobre algo ruim. Não, olha que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, que às vezes a gente tem uma perspectiva muito pessimista por conta das circunstâncias, dos cenários. Deus pode mudar tudo. Você não sabe como Deus agirá. Você não sabe como será o mover do Senhor nesse ano
de 2025, nesse ano que se iniciará. A gente tá aqui, ó, dia 19/12. Falta aí pouco mais de uma semana, né? Praticamente aí para poder encerrar o ano, né? Praticamente 2 semanas para poder encerrar o ano. E claro que se cria um monte de expectativas, a gente faz uma reflexão sobre o ano que passou, 2024, sobre o que aconteceu, sobre o que não aconteceu, né? As expectativas, as frustrações, o que deu certo, o que deu errado. Mas aquieta o teu coração, tranquiliza e espera do Senhor, porque eu acho que o que nos guia não são as circunstâncias, não são os sinais. O que nos guia são as promessas. E Deus falou contigo algo, você tem carregado algo dentro do teu coração. Olha, busque no Senhor o refúgio, o esconderijo no meio da tempestade, da tormenta, no meio da aflição. Não tem outro caminho, não tem outra atitude a ser feita, a ser tomada. É essa. Coisas apertaram, ficou difícil. Vá aos pés do Senhor. É hora de tabernacular com Ele, né? Essa expressão tabernacular, criar um verbo aqui, né? De tabernáculo, transformar esse adjetivo em verbo, substantivo em verbo. Então é hora de tabernacular com o Senhor, estar dentro do tabernáculo em comunhão, apesar da dificuldade, apesar da tormenta, apesar do sol, do calor, das provas, das lutas, das dificuldades, das adversidades. Você tem um refúgio na presença de Deus. Você tem um refúgio aos pés dele. Um abrigo contra a tempestade e contra o vento. Que Deus abençoe